Olá, pessoal. Bem-vindos ao canal Histórias Fascinantes. Hoje, vamos embarcar em uma jornada assombrosa, repleta de mistérios e arrepios. Prepare-se para conhecer histórias assustadoras de casas mal assombradas, relatos reais e lendas urbanas que vão mexer com sua imaginação e, quem sabe, te deixar de cabelo em pé. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações. Vamos nessa! Nossa primeira parada é em Amityville, Nova York. Em 1974, uma série de eventos horríveis ocorreu em uma casa localizada na Ocean Avenue. A família DeFeo foi brutalmente assassinada por Ronald DeFeo Jr., um dos membros da própria família. Ronald, alegando ter ouvido vozes que o incitaram a cometer os crimes, matou seus pais e 4 irmãos enquanto dormiam. A brutalidade dos assassinatos chocou a comunidade local e deixou uma marca indelével na casa. Pouco depois, a família Lutz se mudou para casa, atraída pelo preço baixo. Mal sabiam eles que estavam prestes a vivenciar um verdadeiro pesadelo. Apenas 28 dias depois, os Lutz fugiram, afirmando ter sido aterrorizados por uma série de fenômenos paranormais. Eles relataram vozes misteriosas, odores inexplicáveis, figuras sombrias e um licor verde que escorria pelas paredes. George Lutz, o patriarca da família, foi acordado repetidamente às 13h15 da manhã, a hora exata dos assassinatos dos DeFeo. As crianças Lutz também foram alvo das forças sobrenaturais. A filha mais nova, Missy, fez amizade com um porco demoníaco chamado Jodie, que dizia ser seu amigo invisível. Uma noite, George viu os olhos brilhantes de Jodie do lado de fora da janela de Missy, mas ao correr para fora, não encontrou nada. Os acontecimentos culminaram em uma noite aterrorizante. George Lutz afirmou ter sido levantado da cama por uma força invisível, enquanto Kathy, sua esposa, tinha marcas de queimadura no corpo. O casal também relatou que a cama flutuava, e que sons de passos e batidas ecoavam pela casa. Finalmente, a família decidiu fugir, deixando para trás todos os seus pertences. A história de Amityville se tornou um fenômeno cultural, inspirando livros, documentários e filmes que continuam a aterrorizar o público até hoje. Embora muitos tenham tentado desmascarar a história como uma farsa, os Lutz mantiveram suas alegações até o fim da vida. Mas há ainda mais detalhes macabros. A casa foi palco de rituais satânicos realizados pelo antigo proprietário, John Ketchum, um suposto feiticeiro. Dizem que os rituais abriram portais para entidades malignas que ainda habitam o local. Além disso, o porão da casa teria sido usado como cemitério indígena, um lugar sagrado que nunca deveria ter sido perturbado. A mansão Winchester. Nossa próxima história nos leva à Califórnia, para a misteriosa mansão Winchester. Sarah Winchester, herdeira da fortuna das armas Winchester, começou a construir a mansão em 1884 e não parou até sua morte em 1922. Acreditando estar sendo assombrada pelos espíritos daqueles que foram mortos pelas armas fabricadas pela empresa de sua família, Sarah dedicou sua vida a expandir a casa em um esforço para confundir e apaziguar esses espíritos. A mansão Winchester é um labirinto arquitetônico, cheio de corredores sem saída, portas que levam a lugar nenhum e janelas que se abrem para paredes. Dizem que esses elementos foram projetados para confundir os espíritos vingativos que perseguiam Sarah. Ela acreditava que, enquanto a construção continuasse, ela estaria protegida dos espíritos malignos. Os trabalhadores da mansão relataram várias ocorrências bizarras durante a construção. Ferramentas desapareciam misteriosamente, e sons de passos e sussurros podiam ser ouvidos pelos corredores. Sarah tinha uma sala azul especial, onde ela realizava sessões espíritas todas as noites, buscando orientação dos espíritos sobre os próximos passos na construção da casa. Uma das partes mais assombrosas da mansão é a escada para lugar nenhum, que sobe até o teto sem nenhum propósito aparente. Além disso, há portas que se abrem para quedas de vários metros e janelas construídas no chão. Sarah acreditava que essas peculiaridades ajudariam a confundir os espíritos que a perseguiam. Após a morte de Sarah, a mansão foi aberta ao público, e as histórias de assombrações continuaram. Visitantes e funcionários relataram avistamentos de figuras espectrais, portas que se abrem e fecham sozinhas, e sons inexplicáveis. Uma figura espectral, conhecida como carpinteiro, é frequentemente vista trabalhando em áreas específicas da casa, como se ainda estivesse sob as ordens de Sarah. Os visitantes também relatam ouvir uma canção de ninar sendo tocada ao longe, ecoando pelos corredores vazios. Muitas vezes, ao seguir a melodia, encontram-se em quartos frios, mesmo em pleno verão.
Essas salas têm uma energia opressiva, como se os espíritos estivessem tentando comunicar algo ou simplesmente marcando presença. Sarah Winchester foi vista várias vezes, uma figura etérea vestida de preto, andando silenciosamente pelos corredores. Ela parece estar inspecionando o trabalho, ou talvez tentando terminar alguma tarefa inacabada. Testemunhas dizem que ela desaparece nas paredes, como se fosse parte da própria mansão. O Sanatório Waverly Hills. Nosso terceiro e último destino é o Sanatório Waverly Hills, em Louisville, Kentucky. Este sanatório foi construído em 1910 para tratar pacientes com tuberculose, uma doença mortal e altamente contagiosa naquela época. Durante as décadas seguintes, milhares de pacientes morreram nas instalações, muitos deles em grande sofrimento. Waverly Hills é conhecido como um dos lugares mais assombrados do mundo. O edifício tem uma história sombria, marcada por mortes e experimentos médicos brutais. Um dos locais mais infames é o Túnel da Morte, um túnel subterrâneo que foi usado para transportar os corpos dos pacientes falecidos para fora do hospital, longe dos olhos dos outros pacientes para não desmoralizá-los. Funcionários e visitantes do sanatório relatam avistamentos de figuras sombrias, sons de vozes e gritos, e portas que se abrem e fecham sozinhas. Um dos fantasmas mais conhecidos é o de uma enfermeira que supostamente se enforcou no quarto 502. Dizem que ela ainda perambula pelo sanatório, e muitos visitantes relatam sentir uma presença fria e pesada quando entram no quarto. Outro espírito famoso é o de Timmy, um menino que teria morrido de tuberculose no sanatório. Visitantes relatam ver uma bola de brincar se mover sozinha pelo corredor, acompanhada pelo riso de uma criança. Timmy é frequentemente visto correndo pelos corredores, e muitos visitantes deixam brinquedos para ele, que muitas vezes são encontrados em posições diferentes na manhã seguinte. Além desses espíritos, há relatos de uma figura sombria que é vista frequentemente no quinto andar, onde os pacientes mais gravemente enfermos eram mantidos. Esta figura é descrita como uma sombra negra que se move silenciosamente pelos corredores, observando os visitantes. Muitos acreditam que essa figura é uma manifestação das energias negativas acumuladas ao longo dos anos no sanatório. Mas há ainda mais horror: os médicos de Waverly Hills realizavam procedimentos experimentais cruéis na tentativa de curar a tuberculose. Pacientes eram submetidos a operações invasivas sem anestesia adequada, e muitos morriam durante ou logo após os procedimentos. Dizem que os espíritos desses pacientes ainda vagam pelos corredores, revivendo seus últimos momentos de agonia. O quarto 502 não é apenas conhecido pelo suicídio da enfermeira. Há rumores de que outra enfermeira, grávida e solteira, também tirou sua própria vida nesse quarto, jogando-se da janela após ser rejeitada pelo pai de seu filho. Os visitantes relatam sentir uma tristeza avassaladora ao entrar no quarto, e alguns afirmam ouvir o som de soluços abafados. O sanatório tem uma capela onde pacientes e funcionários buscavam consolo. No entanto, muitos relatos sugerem que rituais sombrios foram realizados nesse espaço. Visitantes relatam avistar figuras encapuzadas e ouvir cantos macabros, como se rituais ainda estivessem em andamento. A atmosfera na capela é descrita como densa e opressiva, com um frio sobrenatural que congela até os ossos. Essas três histórias de casas mal assombradas, a casa de Amityville, a mansão Winchester e o sanatório Waverly Hills, são exemplos perfeitos de como os eventos trágicos e as lendas urbanas podem se entrelaçar, criando relatos que desafiam a lógica e a razão. Sejam esses fenômenos reais ou frutos da imaginação humana, uma coisa é certa: essas histórias continuam a cativar e aterrorizar pessoas ao redor do mundo. Essas três histórias de casas mal assombradas, a casa de Amityville, a mansão Winchester e o sanatório Waverly Hills, são exemplos perfeitos de como os eventos trágicos e as lendas urbanas podem se entrelaçar, criando relatos que desafiam a lógica e a razão. Sejam esses fenômenos reais ou frutos da imaginação humana, uma coisa é certa: essas narrativas conseguem prender a nossa atenção e nos fazer questionar o desconhecido. As experiências narradas por aqueles que visitaram ou viveram nesses lugares deixam claro que há algo de profundamente inquietante e inexplicável que ressoa nessas paredes. A sensação de ser observado, os barulhos inexplicáveis, as figuras espectrais, e as energias opressivas que parecem emanar desses locais são elementos comuns que fazem parte dessas histórias e que nos lembram que, apesar de todo o avanço científico e racional, ainda há muito no mundo que não conseguimos entender completamente. A casa de Amityville, com seu histórico trágico e eventos sobrenaturais, continua a ser um dos relatos mais famosos e controversos de assombração.
A mistura de horror real, na forma dos assassinatos cometidos por Ronald DeFeo Jr., com os supostos eventos paranormais que a família Lutz experienciou, cria uma história rica em detalhes macabros e momentos assustadores que nos fazem questionar a realidade do mundo espiritualismo. A mansão Winchester é uma obra-prima de confusão arquitetônica, criada por Sarah Winchester na tentativa de fugir dos espíritos vingativos. A história dessa casa nos oferece um vislumbre de uma mente atormentada pelo medo e pela culpa, e os relatos de atividades paranormais por parte dos visitantes adicionam uma camada extra de mistério e fascínio. A mansão continua a ser uma atração popular, onde a curiosidade e o medo se misturam em uma experiência inesquecível para aqueles que se atrevem a explorar seus corredores labirínticos. O sanatório Waverly Hills, por sua vez, é um símbolo do sofrimento e da desesperança de uma época em que a tuberculose dizimava populações. As práticas médicas brutais e as milhares de mortes que ocorreram ali deixaram uma marca indelével no local, transformando-o em um epicentro de relatos sobrenaturais. As histórias de espíritos de pacientes e enfermeiras que ainda vagam pelos corredores, bem como as energias negativas que parecem impregnar o edifício, fazem do sanatório um destino irresistível para caçadores de fantasmas e entusiastas do paranormal. Essas histórias não apenas nos entretêm, mas também nos lembram da fragilidade da vida e do impacto duradouro das tragédias humanas. Elas nos convidam a refletir sobre o desconhecido e a considerar a possibilidade de que o mundo possa ser mais complexo e misterioso do que jamais imaginamos. Seja você um cético ou um verdadeiro crente no paranormal, as histórias de casas mal assombradas como a de Amityville, a mansão Winchester e o sanatório Waverly Hills têm o poder de nos transportar para um mundo onde os limites entre o real e o sobrenatural são constantemente desafiados. Elas nos fazem questionar nossas próprias crenças e nos lembram que, às vezes, a realidade pode ser mais estranha e assustadora do que a ficção. A exploração dessas histórias assombradas nos leva a um mundo onde o passado se encontra com o presente de maneiras perturbadoras e inesperadas. Elas nos oferecem um vislumbre de como o sofrimento, a culpa e o medo podem criar energias que parecem perdurar muito além das vidas daqueles que os experimentaram. A narrativa de Amityville, com seus eventos macabros e inexplicáveis, continua a fascinar e a aterrorizar, sendo um ponto de referência no mundo das histórias de assombrações. A mansão Winchester, com sua arquitetura bizarra e seu passado assombrado, nos oferece uma visão única da obsessão e do medo de uma mulher marcada pela tragédia. E o sanatório Waverly Hills, com sua história sombria e suas assombrações, nos lembra dos horrores e da desesperança de uma era passada. E assim, enquanto fechamos este capítulo de nossa exploração das histórias assustadoras de casas mal assombradas, lembramos que o mundo está repleto de lugares como esses, onde o passado ainda vive, e as histórias continuam a ser contadas. Seja através de relatos orais, livros, filmes ou visitas pessoais, essas histórias nos conectam com algo mais profundo e misterioso dentro de nós mesmos. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada aterrorizante através de algumas das casas mais assombradas do mundo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com amigos e familiares, e se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas futuras explorações de histórias fascinantes e assustadoras. Ative o sininho para receber notificações sempre que postarmos novos conteúdos. Deixe nos comentários suas próprias experiências e histórias de casas mal assombradas. Quem sabe, sua história pode ser a próxima a ser explorada aqui no canal Histórias Fascinantes. Até a próxima, e lembrem-se, nem todas as sombras vêm da noite, e nem todos os barulhos são apenas o vento. Durmam bem. Se puderem.